Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e este vídeo é mais um daquela sessão Diários de Leitura, onde eu leio capítulo por capítulo de uma grande obra da literatura brasileira mundial. Neste caso, estaremos falando canto por canto deste grande clássico de milhares e milhares de anos. Estou falando de Odisseia de Homero. Então, bora lá! Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e tenho certeza que está valendo a pena seguir esses nossos diários de leitura, seguindo canto a canto deste grande clássico que é a Odisseia de Homero. E no vídeo seguinte estava falando do canto número 5, onde Ulisses sai da ilha de Calipso, foge daquela deusa, daquela ninfa, e vai para o mar, onde ele naufraga novamente e adormece à costa de uma determinada ilha. Estamos falando da ilha de Esquéria, onde habita os feácios, o primeiro povo que Ulisses encontrará depois de sair do seu matrimônio com Calipso. E o canto número 6 é justamente sobre isso, como ao amanhecer da aurora, a aurora de róseos dedos, a tradução aqui do Frederico Lourenço repete isso umas quantas vezes, esse termo, esta classificação da aurora, a aurora de róseos dedos. Ulisses amanhece depois de uma ajudinha da Palas Atena para auxiliar com um sono tranquilo e bonito. Ele amanhece na costa de Esquéria, nesta terra dos feácios, e o canto número 6 é justamente este primeiro encontro dele com a princesa Nausicaa, que encontra o Ulisses ali, nu, naufragado e tudo mais. Mas veja só, ela encontra mais uma vez motivada e mobilizada pelos sussurros da deusa Atena, que o leva até o encontro de Ulisses. E nesse caso, Nausicaa, também muito esperta e muito experiente, além de ter este primeiro contato com o estrangeiro, com esse estrangeiro desconhecido que lá naufragou, e ainda sem saber que Ulisses é Ulisses, mas ela, com todos os sussurros de Atena, seja na própria princesa, Atena, que aqui toma às vezes e a forma de algumas servas da princesa Nausicaa, ela acaba recebendo muito bem a este estrangeiro, do qual ela percebe que tem porte e que tem história, e acaba se preparando para levar o Ulisses para a corte de seu pai. Entretanto, aqui revela esta personagem Nausicaa, que não está lá no filme do Nolan, inclusive, uma personagem bastante interessante, não só pelo poder que tem, a mãe dela também é bastante poderosa dentro do reino dos feácios, mas ela, além de ter determinado poder, esperando ainda por um casamento, mas ela é muito arguta e astuta. Aliás, faria um par perfeito com Ulisses. Inclusive, no canto número 6, ela elabora todo um estratagema de modo que Ulisses chegue ao palácio sem que perturbe ou incomode a própria honra desta princesa, chegando acompanhado junto dela para evitar dissabores e falatório do seu povo e tudo mais. Então, aqui Nausicaa, não só pelo poder, pela capacidade de receber e preparar todo o encontro entre o Ulisses e seu pai, ela também mostra toda a sua esperteza e toda a sua forma astuta de compreender o seu reino. E aí Ulisses fica um pouco para trás da floresta, depois, sobre um grande nevoeiro, ele acaba chegando até o palácio. Ele acaba chegando até o palácio do rei Alcino, onde será recebido pelos feácios. Aqui a importância do canto número 6 também se dá pelo fato que, se no canto número 5 a gente começa propriamente a jornada de regresso do Odisseu para Ítaca, aqui neste canto número 6 é o primeiro porto, é onde ele chega pela primeira vez no reino
dos Feácios em Esquéria, onde ele é recebido pela corte de Alcino, onde ele encontra esta princesa tanto esperta, tanto arguta, que é a Lausica. Acho que se a minha pronúncia não estiver certa ou não, então dane-se, enfim, mas eu estou lendo Lausica, que não tem acento nenhum, tem outras grafias para o nome, e vocês que se virem com isso. Mas o Ulisses, então, é levado até o palácio, ele chega a partir de todo um dolo, e aqui a gente já vai tendo essa característica do dolo e das artimanhas do Ulisses, né? E isso também é muito importante porque a presença, a ideia do Ulisses entre os Feácios é muito importante, porque, como eu já disse num vídeo anterior, estamos falando aqui até então de toda uma narrativa marcada pela linearidade, ou seja, uma história com começo, meio e fim, que entre ela a gente vai ter alguns acessos a esse passado, porque até agora, até então, a gente ainda não tem as informações do que ocorreu antes de Ulisses estar lá aprisionado de conchinha com Calipso, né? A gente não tem este dado, essa informação, e isso começa a ocorrer justamente quando Ulisses chega à ilha de Esquéria, e onde ele é recepcionado pelos Feácios. Dito isso, e aí somando algumas coisas já tanto dos cantos que até agora falamos, é muito relevante e muito importante você observar este livro, esta poesia épica de milhares de anos, inclusive antes de Cristo. Elas traduzem um pouco o contexto e a cultura de determinado momento e período histórico, mas dentro da política de Zeus entre os deuses, o suplicante, o estrangeiro suplicante tinha determinada, nem vou falar determinada, mas determinado status, uma situação de determinado respeito. Então a lei de Zeus era muito interessante para com os viajantes, para com o estrangeiro que chegava a um outro mundo e a um outro reino, até por esta lógica dentro da cultura grega e dentro dessa cultura panteística de que qualquer pessoa poderia estar falando as palavras de um deus, vide que, inclusive, a própria Palas Atena até agora até o canto número 6, já falou e se pronunciou pelo corpo e pela figura de diferentes pessoas humanas. Então, é preciso considerar isso na sua leitura, é preciso considerar este aspecto do recebimento e da hospitalidade ao estrangeiro e à visita. Aqui nessa Grécia Antiga, se houvesse um casamento vermelho, que nem lá nas histórias do George R.R. Martin, seria algo muito problemático. Então, Ulisses aporta enquanto um estrangeiro até então muito respeitoso dentro do estratagema criado tanto por Nausicaa quanto por ele, com a proteção de Palas Atenas, que cria um nevoeiro para que ele chegue em segredo até o palácio e a corte do Alcino, para então ele apresentar-se, não ainda revelando-se totalmente quem ele é, mas para ele ser recebido pelos Feácios em seu próprio reino. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e estamos fazendo aqui diários de leitura deste grande clássico, a Odisseia. Espero que você esteja gostando, deixe nos comentários, comente, deixe alguma pergunta, e ao final de tudo isso, e ao final da nossa leitura, você terá canto por canto resumido da nossa querida e clássica Odisseia de Homero.